tarde, eu sou Vanessa, sou integrante do NINAP, e doutoranda em Psicologia Cognitiva e professora, atuo na educação infantil e também no ensino superior. E quando a gente soube, né, enquanto professora eu falo, então o lugar de fala de onde eu parto é de professora, é de alguém que está vivenciando os vídeos, as edições, tendo contato, estamos vivendo, né, toda essa dimensão, sentindo na nossa pele. Então, os desafios, como a Mana pontuou, eu destaquei alguns aqui de acordo com a minha prática e de acordo com as reflexões que temos feito. Quando a pandemia se instalou para a gente, muitos problemas surgiram, né? Então, um dos primeiros que eu destaco, principalmente na educação infantil, como essa carta que Mana falou no início, foi pontuada, é o aumento, de fato, das desigualdades sociais, né? A gente sabe que no início fazendo a linha do tempo rápida, né, sobre o processo de escolarização aqui, então, desde o início, a gente observa uma disparidade grande no sistema educacional, econômico, entre outras áreas. E isso tem se ampliado ao longo do tempo. E agora, né, uma discussão também que é levantada, que é colocada, porque as crianças, né, da educação infantil da rede privada, né, já iniciaram isso. Meninas, boa tarde. Eu não consegui entrar em nenhuma, aliás, eu nem tentei entrar na realidade. Olá, Ana Cláudia, tudo bom? Boa tarde. Se tu puder... conversa com a minha mãe, saí de lá, era 11... Ana Cláudia, seu microfone está ligado. Tu poderia desligar, por favor? Eu cheguei aqui na outra escola para pegar os materiais, a gente vai começar até aula online. Ana Cláudia. Ô, Glória, tô cansada. Carolzinha Mirella, se puder ajudar a gente. Ana Cláudia, seu microfone ficou ligado. Pronto, vamos lá. E isso a gente percebe, né, toda essa discussão se evidenciando ainda mais agora, nesse momento, né? Uma outra questão que diz respeito bem à educação infantil, a área onde eu acho que a maioria, né, de nós atua, as dimensões entre cuidar e educar, que são questões históricas, né, ao longo da constituição da educação infantil, da modalidade da creche no início e depois da educação infantil, né, como essas discussões, né, ainda estão sendo circuladas, e agora, né, como é que fica o cuidar, como é que fica essas duas relações entre cuidar e educar com as educações, com as aulas remotas, né, porque, como Pompeia falou, não é educação EAD e também não é o homeschooling, então, também não é trazer a escola para dentro da sala, para dentro da nossa casa, porque isso não é possível, principalmente tendo em vista o vínculo afetivo entre as figuras de referência para as crianças, que somos nós, professoras, e nós com elas. Então, essa forma, esse contato afetivo, né, tudo que vem aí por trás dessas relações, nesse momento agora, esse contato físico, esse vínculo, precisa ser vivenciado de uma outra forma. E aí, esse de uma outra forma não vai ser o mesmo, não é possível ter isso, porque faz parte, diz respeito a um contexto, a uma escola, a uma instituição que tem o seu papel enquanto instituição de construção do conhecimento sócio-histórico construído, enfim, em lugar também de afeto, de vínculo, de socialização, enfim. E só que agora a gente está vivendo isso como professora de uma outra ordem, por um outro formato. E aí, outra dificuldade que eu levanto enquanto professora é que nós professores, parece que a educação caminhou nessa linha e a tecnologia foi por um outro caminho. E aí agora não ensinaram a gente, a nossa formação inicial e continuada, dependendo também da nossa faixa etária e das outras dinâmicas da nossa vida, a gente criou um pouco de aversão, entre muitas aspas, a essa tecnologia. E agora a gente se vê diante dela como possibilidade, como caminho possível para vivenciarmos esse momento.
Então, uma outra coisa que eu pontuo é justamente esse, né, da dificuldade, e aí eu falo como professora, né, percebendo na minha prática, de sendo muito solidária e ajudando as minhas colegas de profissão, né, de enviar e-mail, de como entrar nessas tecnologias, no Zoom, se é Google Meet, enfim. Então, essa também é uma dificuldade que eu trago, né, fazendo parte da minha prática, e eu acho que vocês também devem compartilhar em relação a isso. Então, é uma prática que está vinculada à educação infantil, porque nós somos professoras dessa área, e a ampliação desses problemas, do uso desses recursos tecnológicos. Então, além de toda a situação de pandemia que estamos vivendo, e isso rebate muito no nosso emocional, no nosso psicológico, um outro aspecto que eu destaco, não fomos ensinados para isso, né, para usar, como usar esses recursos tecnológicos. Então, muitos de nós, e eu também me incluo, a gente teve que, né, e esse teve que trouxe para a gente, vem trazendo para a gente um desgaste, né, um elemento estressor a mais. Também um outro elemento que eu destaco é dada a autonomia às escolas. Então, que isso, cada escola, né, segue conforme a sua filosofia, conforme as suas práticas, né, o que elas consideram como que devem seguir como caminho. E aí, ao mesmo tempo que isso é positivo e cada escola tem a sua autonomia, mas há escolas que, dependendo da postura, dependendo da filosofia, há escolas que desejam manter a mesma carga horária vivida antes da pandemia nas aulas online. Então, há uma discussão das telas na educação infantil, como isso tem sido vivenciado, se é toda a carga horária, e aí tem escolas fazendo, né, como acha que deve fazer. Isso também tem causado, sim, elementos estressores, porque a gente pensa também na criança, na faixa etária das nossas crianças, na fase de desenvolvimento infantil, né, toda essa discussão, inclusive, né, e principalmente destacando o tempo de concentração, né, de uma criança estar. A gente sabe que na educação infantil é muito dinâmica, muito lúdica. A gente pensa e planeja em várias propostas ao longo do dia, justamente pensando nesse desenvolvimento. E aí, pensando também no nível de concentração de cada uma, de rodinha, enfim. E como isso se coloca, né, agora? Como é que a gente está vivenciando isso? Então, pensar um pouquinho no nível de desenvolvimento, na faixa etária de desenvolvimento das crianças. Um outro elemento que eu destaco também como problemática, entre aspas, né, entre muitas aspas, é a relação, a reinvenção, na verdade, a gente teve que se reinventar, né, de todas as formas, da parceria escola-família, ainda mais, né, bem mais unido nisso, porque o objetivo nosso é para o mesmo sujeito, né, para a criança. E aí, a questão da exposição nossa em relação às famílias, né, dependendo da faixa etária da criança, né? Então, tudo isso traz uma insegurança, sim, para nós professores. Eu acho que, como professora da educação infantil, eu tenho percebido isso, dependendo de como é a relação escola e família, isso também causa mais um estresse, vamos dizer assim, para a gente. Eles estão conosco, as famílias estão conosco, né, na maioria das vezes, ou em todos os dias, ou em todos os momentos, enfim. E eu acho isso. Eu acho que esses são alguns dos transtornos, né, dos aspectos, vamos dizer assim, que estamos vivendo enquanto professora de educação infantil, pensando nessa nossa atual conjuntura. Olha, Vá. gente, eu queria só fazer um encaminhamento, uma sugestão de encaminhamento. Quem tiver interesse em fazer algum comentário, pode colocar o nome aqui, se inscrever, né? E a gente define um tempo de fala e aí leva para a discussão, certo? Que aí a gente vai fazendo, anotando aqui a lista de inscritos para dar oportunidade para quem quiser entrar na discussão também. Isso, eu ia... Tem alguém inscrito já? Eu só queria traduzir um pouquinho. Interesse, mas telepatia não está na inscrição, né? Então eu vou me inscrever fisicamente ali. Você. Pronto. Eu vou só fazer um comentário aí, traduzindo um pouco alguns comentários que já surgiram lá no chat, tá certo? De alguns professores tocando em pontos, inclusive, que a gente acha que a gente vai pontuar aqui
e que eu e Pompeia a gente pontuou ontem lá na live no Instagram, muitos profissionais adoecendo, né? Então, Vanessa falou daquele aspecto lá de como manejar tudo isso, e, né, tem que postar vídeo, tem que fazer orientação, tem que olhar para o menino e desliga o microfone de todo mundo, meio como a gente está fazendo aqui, a gente se sente perturbado, né? Ainda tem que parar para pensar, por exemplo, como é que se avalia essas crianças, né? Porque uma sobrinha minha, ela já recebeu um boletim, aí eu fiquei, como é que foi feito esse boletim, gente? Né? Fiquei estupefata. Um boletim foi para casa da aluna, chegou lá no e-mail, tinha lá as notas. E eu fiz, da onde é que veio essas notas? Né? Então, pontuar isso que já colocaram lá no chat, o adoecimento dos professores. Pedir... Muito menos ele, né, Patrícia? Acho que alguém está falando ou está com o microfone ligado. E aí queria pontuar isso e, por fim, eu queria pontuar um aspecto que eu acho muito importante, gente, do ponto de vista psicológico mesmo. Se a gente pensa nas crianças de 0 a 6 anos, que estão aí construindo, né, no caminho aí de desenvolvimento do psiquismo, a escola, como Vanessa também falou, tem um lugar, né? E esse professor, essas relações, elas têm um lugar que ou está sendo construído para aqueles que entraram na escola em fevereiro, né? Ou para aqueles que já estavam, mas estão construindo esse novo lugar, porque era um novo ano, né? E a gente estava em março ainda. E esse lugar, ele não consegue ser desfeito, e a gente coloca o pai no lugar dessas pessoas, né? E aí eu coloco também o meu lugar de mãe, de que a gente também não consegue entrar nesse lugar, entende? Porque o lugar, né, do cuidador, do pai, da mãe, do responsável da criança, é um outro lugar, e que existe, né, inclusive os pais diziam, mas eu não sou professora e agora estou me vendo nesse lugar, mas não é nem disso que eu estou falando, mas nem da competência pedagógica, que eu acho que é extremamente importante, né, que a formação está aí para mostrar a gente isso, mas é um lugar psicológico. Eu coloquei no meu Instagram uma fala que minha filha fez ontem que me tocou muito, porque ela disse assim, eu prefiro as atividades ao vivo, mãe. Eu fiz, por quê, filha? Ela fez, porque primeiro que a gente pode sentar um do lado do outro. E depois, porque... Aí chega, ela fez assim com a mãozinha. E porque a professora pode me ver. Aí, eu nem perguntei a ela, mas ela não lhe vê? Mas é aquela coisa, será que ela de fato lhe vê? Então, é esse lugar que não sou eu. Eu vejo ela de uma outra forma, mas esse olhar que o professor tem em relação a ela, que tem em relação ao que ela faz, como ela faz, a aprendizagem que ela está tendo, é um lugar que é um lugar subjetivo do professor. E que nós, enquanto pais, não vamos assumir, a gente não tem como, é uma referência que a gente não tem como, a gente está num outro lugar já constituído de relação, e que isso cria um conflito, e que esse formato, né, de contato, ele dificulta, né, dificulta essa interação e dificulta essa relação que já estava sendo constituída e que para os menores aí é mais complicado ainda da gente falar. Bom, vamos ver quem é que está lá inscrito. Pompeia, depois... Está escrito Karine. Tá escrito Karine e Pompeia. Pronto, TT, vai lá. Eu queria pontuar uma coisa com relação à fala de Vanessa, que quando ela trouxe que a tecnologia foi para um lado e a educação continuou, a educação infantil continuou, me veio uma inquietação de perguntar o seguinte, e que a educação deveria ter acompanhado essa tecnologia, será que essa tecnologia que foi escolhida é a adequada para as crianças de educação infantil?
né? Será que a gente está no caminho que vai atender às demandas das crianças de educação infantil, as demandas delas serem vistas, né? Do contato direto com os professores, do contato mais direto com os amigos que são mais próximos, porque os meus filhos, eles não são amigos de toda a sala, dos 25 alunos da sala, eles são amigos de 5, né? E muitas vezes eu quero sair, eu não quero mais ver, então essa tecnologia que foi escolhida, né, para essas crianças em educação infantil, de onde é que vem esse? Porque é tudo uma tentativa, né? Porque a gente não pode pensar que talvez essa tecnologia não seja a adequada e não assim a educação infantil que tá num caminho, sabe? Eu fico pensando nisso, assim, e tem me causado um grande desconforto, que aos poucos eu estou vendo tudo que a gente construiu da educação infantil se escorrer pelos dedos, assim, devagarinho, sabe? Eu tenho tido essa impressão com ditado, coisas assim que fogem um pouco do que eu acredito para a educação infantil como a educação infantil. Era isso que eu queria pontuar. De repente, Pompeia ou Mana completar, responder essa inquietação. Karine? Então, eu sou Karine, eu sou professora de educação infantil também, e aí o que eu percebo é que são muitas realidades dentro de uma realidade maior que é a pandemia. Então, assim, o mundo está vivendo essa pandemia, e aí a gente pensa nas escolas públicas, que têm escolas que desde então não tiveram nenhum contato com seus alunos, ainda estão em processo de formação. A gente vê escolas particulares que estão tendo aula como se às 4 horas, bem dizer, a criança enfrenta o notebook, para lanchar, depois volta, uma coisa surreal. A gente não percebe uma linearidade nas decisões conjuntas das escolas. Tipo, todas as escolas vão trabalhar nesse movimento. A gente percebe que vai de cada escola, de cada perfil. E aí a gente começa a perceber também os comentários, né? Por que tal escola faz isso? Eu estou pagando, então tem que ter mesmo. E aí, e a criança? E cadê a criança? Você pensa no financeiro, mas que retorno você está tendo? A criança estressada, a criança irritada, a criança não está curtindo, não está vivendo, sabe? É tudo muito louco. Então, assim, a gente tem que ter muita assim, sabedoria, muita lucidez por que a gente quer nesse momento? A gente quer a saúde dos nossos, né? E a nossa saúde. Então, o que é que a gente precisa fazer diante desse contexto? Vamos levar a coisa com mais leveza, entende? Vamos conversar, vamos viver, vamos brincar, vamos ser felizes, sabe? Dentro das possibilidades. Porque, assim, se a gente for pensar agora, dentro do que a gente está vivendo, a gente não tem que pensar que, tipo, o que se viveu se perdeu. A gente tem que se pensar no agora, o que é que a gente vai fazer agora, dentro das possibilidades, para se fazer da melhor forma, dentro do possível. E depois que isso passar, a gente vai ter um outro pensamento da prática, no real, entende? Eu acho que a gente tem que pensar no momento, a gente não tem que pensar no que foi, a gente tem que pensar no que é. E a partir do pensar do que é, o que a gente está vivendo, viver da melhor forma, se é possível, o que é que a gente pode fazer para isso, sabe? Eu estou muito assim, ciente disso, eu estou muito pensando no agora. No que se for, eu não vou pensar, porque a gente está trabalhando no agora. Então, dentro do agora, o que é que a gente pode fazer para dar para essas crianças? O que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer tutorial de fazer um brinquedo com materiais já utilizados. A gente pode ensinar uma brincadeira que a gente fazia na escola para ela passar para a família. Sabe, a gente tem que vir por essa lógica de, tipo, o que está dentro do possível que eu vou fazer da melhor forma, e não do que já passou. A gente tem que pensar no presente. E eu acho que essas falas das meninas são bem interessantes, porque é tudo novidade para todo mundo, minha gente. Tecnologia, internet, enfim, são assim vários desafios ao mesmo tempo. A gente está sendo bombardeado de informações, entendeu? E é a gente saber como conduzir isso, entendeu? Filtrar, a palavra é filtrar. O que é que eu vou filtrar? E fazer o meu melhor. Acho que é por aí. Pronto, gente, concluí. Falei demais. Érica, seu... Obrigada, Karine. É isso, desafio, né, gente?
Eu acho que... Pompeia, agora. Érica, só fecha o seu microfone, por favor. É um momento de muito desafio mesmo. Acho que muitas coisas importantes foram pontuadas, que eu gostaria de fazer algumas colocações. Eu queria, antes disso, só responder a Priscila, que já colocou 2 vezes essa questão, que gostaria de saber sobre os investimentos às crianças com microcefalia. Priscila, nós teremos 2 lives, amanhã e quinta, para falar especificamente sobre essa questão da microcefalia, com a presença de mães também, falando da experiência com a educação. E aí a gente vai ter muito tempo com mais calma para conversar especificamente sobre essa temática da síndrome congênita e da microcefalia, da inclusão dessas crianças. Tem uma live específica sobre isso. Aí eu te convido para estar lá com a gente, tá certo? Dá uma olhada na programação lá no NINAP. Gente, uma primeira coisa que eu queria refletir com vocês é assim, qual a função das atividades remotas para a educação infantil nesse momento de pandemia, né? Hoje, a gente vê que muitas atividades estão sendo pensadas. Eu acho que algumas escolas conseguiram se preparar com mais planejamento, outras não conseguiram se planejar da forma, né, como gostariam, enfim. E a gente vê, na minha opinião, a gente aí já convido também, momento mestrão, viu, gente? Que a nossa semana está realmente muito cheia de conteúdos, assim. Convido vocês na sexta-feira de noite, fechando a Semana do Bebê, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma live específica, assim, educação infantil e atividades remotas com bebês, refletindo sobre possibilidades e impossibilidades. E aí a gente vai ter um momento bem específico, né, para pensar sobre isso também. Convido vocês para a gente continuar a conversa lá, sexta-feira, 8 da noite, no YouTube do Uninap, né? Então, quem se inscreve, link lá na bio, a gente vai mandar o link. Então, assim, qual é a função? Em princípio, nós pensamos que a escola não pode desaparecer da vida do bebê e da criança. A escola se constitui como um espaço importantíssimo de desenvolvimento infantil, como um espaço privilegiado de interação, de relações afetivas, de promoção do desenvolvimento, do lúdico. Nós somos convencidos, eu acho que eu falo por mim e por muitas pessoas do NINAP, da importância do espaço escolar para o desenvolvimento da criança, inclusive na creche, inclusive para o bebê. Então, a escola não pode desaparecer simplesmente da vida da criança. A gente entende que a escola ela precisa ser fortalecida nesse período, inclusive para estar como um ambiente saudável e forte para acolher as nossas crianças quando tudo isso passar. Eu entendo que é isso que a gente deseja, né? E a escola, então, não pode sumir. A escola tem um papel muito importante na mediação com essa família. Então, a gente vem refletindo muito sobre essa temática e parece muito consensual a ideia de que o papel da escola nesse momento, ou dessas atividades remotas que não podem ser presenciais, é fazer esse elo com a criança, fazer esse elo com a família e não ser mais um estressor. Então, eu acho que muitas vezes o equívoco está na forma. Alguém falou assim, é uma violência para a criança, né? A própria Mana compartilhou, como ela falou, a fala no ensino, na aula online é só tarefa, 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 né? E alguém falou assim, está deixando as crianças com aversão dos estudos. Laís falou, é uma violência educativa, 4 horas de aula online para uma criança. É verdade, uma tarefa que não tem fim. Então, talvez fosse importante a gente refletir, na minha opinião, assim, qual é a melhor maneira da gente pensar essa conexão entre a família e a escola nesse período de pandemia, de modo que a escola possa ser um suporte, um auxílio, uma parceria de fato genuína com a família e não, como às vezes se coloca, como mais um estressor, né? Às vezes é muito difícil. Alguém colocou, Priscila, não. Cristina, que deixa o filho bem à vontade, de 2 anos, que ele
tem um vídeo de 10 minutos, em princípio, que a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que 0 a 2 anos a criança não deveria ter acesso à tela, né? E aí tem um vídeo de 10 minutos, ok, né? Ok, entre aspas, mas assim, e que ela deixa o filho à vontade. Talvez a gente precisa, enquanto família, ocupar um lugar de mais respeito à criança, né? Será que nos cabe obrigar a criança, exigir que fique? Hoje a aula de Alice foi de 1h15. Não, ela não fica. Às vezes eu insisto um pouco. Então, assim, oportunizar a criança. Eu penso que essa é uma boa estratégia. Oportunizar, mediar essa relação enquanto pai, mãe, família, mediar essa relação da criança com a tela, com a escola, mas ao mesmo tempo respeitando, né? E as crianças hoje, cada vez mais sabidas, ela diz para mim assim: eu não quero, me respeite. E aí eu disse: ai meu Deus, sim senhora, né? Eu tenho que lhe respeitar, não quer. É outra coisa delicada, né? Tem coisas que eu preciso respeitar e tem coisas que eu não vou respeitar porque ela precisa aceitar a restrição, enfim, dá uma outra grande discussão. Aí eu queria colocar essa questão, né? A Érica também traz, muito bom, viu, Érica, ter você aqui, Érica Suruagi, colega nossa aqui do departamento. Ela coloca assim, que a filhinha dela coloca: professora, mãe, a professora não me ouve. Então, assim, que estratégias a gente pode pensar? Talvez turmas mais curtas, e aí mais um merchan, gente. Se tudo der certo e a gente conseguir trabalhar na sexta-feira, no fim da nossa live, a gente vai lançar um e-book com algumas sugestões de atividades em ensino remoto aí para a educação infantil. Vamos ver se a gente consegue concluir até lá. Mas, assim, uma das sugestões é essa: talvez pensar em pequenos grupos para atividades online que sejam significativas para as crianças, que elas possam falar e ser ouvida, que possa construir atividades com sentido para elas, né? A gente refletir um pouco sobre isso. A Manuele tem um exemplo também muito interessante. Estou roubando teus exemplos já, viu, Simana? Que Marina disse, estava lá e a professora fechou o microfone dela. E assim, quem é? Como é que sim a professora vai calar, né, a criança que quer falar, que quer ser escutada, e a professora bloqueia o microfone? Que falta de respeito a esse sujeito que está no seu desejo de compartilhar. E não era falar como, né, no fundamental a gente diz: cala a boca, menino, presta atenção. Era falar sobre a própria atividade, sobre a atividade da aula, né? Então, assim, de modo geral, eu acho que a gente tem que refletir que a gente precisa da escola, né? Que a escola pode ser um aliado, que a forma de contato nesse momento é por meio de atividade remota, e que eu acho que cabe pensarmos juntos em alternativas, que eu acho que as professoras são umas guerreiras, sabe? Eu queria colocar isso aqui. Hoje a turma da minha filha fez uma homenagem à professora, por mais que eu tenha questionamentos de alguns encaminhamentos, é uma guerreira de estar lá, né? De repente entrou na casa de todo mundo. Antes os pais não entravam na sala de aula, agora os pais estão dentro das salas, entre aspas, né? Estão dentro das atividades, elas estão ali sendo observadas de alguma forma, monitoradas, né? É uma situação delicada, e elas estão lá fazendo o vínculo mantendo o vínculo com as crianças. Eu acho que é uma coisa importante também que eu gostaria de colocar. É um tema muito complexo, né? Que a gente hoje está aqui para poder trocar algumas ideias e realmente não tem respostas simples. Mas que eu acho que alguns encaminhamentos, estou caminhando para fechar, viu, gente? Daqui a pouco eu corto meu microfone. Mas, assim, a ideia de que qual é a função das atividades remotas e como é que a gente pode pensar em atividades propositivas, adequadas para cada faixa etária, com respeito às características, aos desejos, aos anseios das crianças. Pode ser um momento de escutá-las e de orientá-las sobre esse cenário todo. Vou só dar esse exemplo e vou fechar. Essa semana também, dentro da atividade da aula, a Alice fez um desenho que, para mim, deveria ter fechado uma aula para todos conversarem sobre isso, mas ela desenhou uma casa com 2 pessoas dentro e vários, toda vez vou pegar essa foto para mostrar, e vários círculos que para mim eram sóis, mas círculos com olhinho, com a boca e com dentes,
Eu disse, o que é isso, filha? São sóis? Ela disse, não, é o coronavírus. Todo cheio de coronavírus ao redor da casa, né? E as duas pessoas dentro da casa lá sem coronavírus, até que ela botou dois coronavírus lá dentro, riscou dizendo que o álcool gel matou. Que oportunidade interessante para refletir com as crianças, para acolher os afetos, né? Os anseios, a ideia de aprisionamento, o perigo que está lá fora, que chega aqui dentro, como é que a gente se protege, enfim. Isso poderia ser conteúdo gerado para uma discussão entre as crianças, né? E não fingir que nada disso acontece e seguir as aulas como se estivesse na normalidade, as aulas, né? Enfim, só algumas questões aí para colocar, para a gente poder refletir, tá bom? Quem está inscrito aí depois de mim, eu me perdi. É Michele. Aí eu, como sou a que corta aqui, vamos tentar organizar o tempo das falas, porque ainda tem acho que mais 3 pessoas para falar, e eu queria que Carol pudesse colocar aí no bate-papo alguma pergunta que está vindo lá do pessoal do YouTube, para a gente poder contemplar as falas de lá também. Vai lá, Michele. Eu vou tentar isso, sim, tá na minha... Eu vou colocar no YouTube. Tá bom, Carol. Eu vou tentar ser bem rápida na minha... Não, pode falar, Michele. Beleza, porque eu já fui bastante contemplada com a fala das meninas. O que eu fico pensando também é como que a gente tem que refletir para não passar naquela preocupação que a TT trouxe lá no início da nossa discussão, né? Essa preocupação em trazer algo que nem existe, nem tem normativas, né, para a nossa legislação da educação infantil brasileira para poder acontecer, eu acho que para a educação, enfim, quase que como um todo, mas nessa preocupação de não trazer isso como uma parte de ser normal, porque a gente acaba se acostumando com a rotina, né? A gente não sabe quanto tempo que isso vai durar, a gente espera, assim, que seja um tempo mais curto, mas que a gente não sabe até quanto tempo que a gente vai ter que conviver com esse vírus, se a gente vai ter que ficar saindo e voltando para quarentenas, né? A gente ainda não sabe com que a gente está lidando ao certo. A gente espera que não seja algo tão preocupante que a gente não tenha que voltar para esse estado que a gente está hoje. Mas para a gente não uma preocupação no sentido de não trazer isso como algo normal, como algo que pode acontecer e que é possível, porque a gente avançou muito na educação infantil, embora eu acho que a gente ainda avançou em passos de formigas, por se tratando do ensino público em si, e aí a minha preocupação vai no sentido de atender essas crianças também que estão a gente vai falar sobre vulnerabilidades numa outra live, mas já fica aqui um alerta, assim, e essas crianças que estão sendo esquecidas. No meu ponto de vista, a pandemia, ela vem acentuar aquilo que a gente tende muito a não se preocupar enquanto sociedade global. Então, essas desigualdades, elas se mostram, né? A gente vê um número de brasileiros que não existia, de repente eles começam a aparecer e trazer dados. Eu acho que isso é muito importante a gente trazer isso como reflexão também, mas pensar principalmente nas questões afetivas, porque a criança, no meu ponto de vista, ela tem sofrido mais do que todos nós, porque a gente ainda consegue entender, e mesmo que a gente, na nossa infância e na nossa vida, não saiba nomear e não saiba lidar direito com as nossas emoções, e nem validar e nem nos acolher, as nossas crianças, elas estão sendo privadas de abraçar, de ter o contato físico, ter o contato emocional, e a gente sabe o quanto isso é importante para o desenvolvimento psicossocial da criança. E eu fico pensando também nessas atividades, nesse acúmulo, nessa necessidade, e aí vai até para além de ser um ensino remoto ou não, dos pais, do conteúdo, de ser uma educação conteudista. Por que na educação infantil a gente tem que estar sempre preocupado com o conteúdo que o professor está produzindo para a criança aprender alguma coisa, sendo que a gente sabe que o trabalho da criança é o brincar. E essa valorização do brincar é que deveria ser ter um papel mais importante, eu acho,
na vida da criança e uma conscientização. Acho que sim é uma oportunidade para os pais refletirem sobre o papel do brincar na vida das crianças e não no conteúdo que a escola tem que passar, né? Às vezes o pai fica muito preocupado com o papel, ao invés de estar preocupado com os outros aspectos, outras linguagens, né, da criança que deveriam estar sendo olhadas com mais cuidado, com mais carinho, com mais afinco também. Penso também que é desumano a criança, né, tá na frente do computador e ser obrigada a fazer uma atividade que para ela não tem sentido. A gente entende que o professor, ele é habilitado para isso, para estar dentro de uma sala de aula e lidar com várias crianças ao mesmo tempo. Não deu nem tempo do professor se acostumar com isso, o professor tem trabalhado muito mais tempo do que ele trabalharia normalmente, e para produzir conteúdos, produzir, e essa criança está recebendo esse conteúdo só para chegar no final do ano e falar que ela passou de uma classe para a próxima. Então, acho que fica um questionamento assim, que educação que a gente está construindo nesse momento? Será que são os conteúdos que a gente deve focar nesse momento? Ou será que os professores e os pais poderiam olhar para esse momento como uma oportunidade de trabalhar aspectos mais relacionados ao desenvolvimento emocional da criança? A minha maior preocupação é nesse sentido, e encerro aqui a minha fala. É isso mesmo, Michele. Eu acho que a gente pensar que não dá para ser a mesma forma, né? Do mesmo jeito que não vai dar para ser quando a gente retornar. Mas a gente fala disso um pouquinho depois. Quem é a próxima pessoa? Ana Paula, é isso? Ana Paula. Isso. Vai lá, Ana Paula, se apresenta e pode falar. Boa tarde a todos, meu nome é Ana Paula, sou ADI, creche da Prefeitura, e eu fico muito complexada na fala da colega Michele, quando ela fala que está preocupada com as crianças que não têm acesso à internet, e com a educação dessa faixa etária de 0 a 3 anos, que são particularmente a faixa etária que eu trabalho, tem que ser conteudista, porque a gente trabalha muito na nossa unidade essa coisa do brincar, essa coisa do tocar, e assim, e eu achei interessante uma formação que eu tive mais cedo, no qual a gente falava da importância do toque para o desenvolvimento infantil, da construção do ser social da criança, e esse toque está sendo retirado dessa criança a partir do momento que a gente está online. Pelo menos eu não me vejo fazendo qualquer atividade da minha alçada online, porque existe muito toque, eu tenho que tocar para rolar a criança, principalmente nessa fase de 0 a 1 ano, então elas precisam rolar, elas precisam brincar para crescer e para aprender. Então foi muito contemplada na fala da colega ali, e assim, que realmente é uma preocupação que eu tenho, é com essas crianças que estão na creche da prefeitura, que não têm acesso à internet. A gente está se falando muito em crianças que têm oportunidade, que têm acesso e que estão recebendo esse excesso de conteúdo, enquanto aquelas que não têm nenhum conteúdo, que não têm nem como acessar esses conteúdos. Ana, você finalizou? Sim, finalizei. Finalizei, sim. Joia, a gente te agradece pela tua colocação. Você é ADI, né, da prefeitura, e eu acho Exato. Que é muito, muito importante essa tua colocação, inclusive porque alguns estudos falam, e aí isso fala para qualquer pessoa, qualquer ser humano, e a gente imagina que para as crianças que estão nesse caminho de desenvolvimento, isso ainda é muito mais importante, que é a partir do sensorial que a criança vai, né, conhecendo o mundo, e por isso essa questão do toque, e que se fala, inclusive, de fato, de um déficit, né, de sensorial em função dessa falta de contato com as pessoas, de pegar, de tocar. Então, isso já foi estudado, por exemplo, com pessoas que viviam na Antártida, aqueles pesquisadores que ficavam isolados durante muito tempo, essa dificuldade, né, em relação a essa experiência sensorial que o toque, né, e outros tipos
de experiência sensorial, isso acaba sendo menor numa situação de isolamento social. Eu só queria, Silvia, agora é isso, e aí depois eu vou compartilhar aqui alguma das perguntas do YouTube para a gente poder... Emanuele, Oi. a Ana Maria está escrita depois da Silvia, e aí depois vem o YouTube. Ela já estava inscrita. Mas fica à vontade, mana. Se quiser entrar com o YouTube, não tem problema nenhum. Eu já fui contemplada tantas vezes com as falas das meninas que eu estou tranquila aqui. Tá certo. Mas se quiser, a gente deixa você falar também. Vai lá, Silvia. Vocês estão ouvindo? Conseguem me ouvir? Deixa eu só tentar ajeitar a tela. Consegue ouvir? Ok. Agradeço muito poder estar aqui com vocês novamente, com o NINAP, e também considero que fui contemplada com a fala de vocês, mas eu queria retomar 2 pontos, principalmente. Um que foi a fala de Mana e outro que foi Pompeia quem falou, a respeito do lugar da escola e do lugar psicológico da família e da escola. Então, como eu trabalho em alguma medida com as relações pessoa-ambiente, as questões ligadas à psicologia ambiental, então pensar o espaço escolar é algo que vai para além da gente. Eu acho que parte dessas discussões que estão acontecendo aqui, que vão falar dessas atividades remotas, situam um lugar de aprendizagens de conteúdos, de aprendizagens de relações possíveis intermediadas por telas, mas a gente precisa levar em consideração que nesses processos de desenvolvimento e de aprendizagem das crianças, o lugar da escola, o valor simbólico do prédio escolar, as relações que acontecem nos corredores, nos parques, na areia do parque, toda a questão do espaço físico é extremamente fundante para a estruturação da criança. Então, o olhar do outro, o contato físico com o outro, o ambiente da escola, os vínculos afetivos a lugares significativos que se estabelecem nas relações do próprio ambiente escolar, a rotina escolar com seus sons, com seus barulhos, com suas cores, implicam aprendizagens que vão para além do que se apresenta numa sala de aula e muito para além do que se apresenta mediado por telas. Então, isso são questões que eu acho que são importantes para a gente pensar, a questão do espaço físico da escola, mais ainda quando a gente tem centenas de crianças que não estão na escola, milhares de crianças que não estão na escola desde o início do ano, e tantas que estão fazendo aulas remotas, ainda confinadas em apartamentos sem grandes espaços para correr, para muitas crianças é o único espaço possível de vivência de um corpo mais liberto, com movimento e tudo mais. Isso é um ponto importante e a marcação da fala, as crianças trouxeram, que diz dos vínculos afetivos. Eu preciso que me veja, eu preciso olhar nos olhos, eu preciso desse toque. Então, são questões, eu acho, que a gente precisa levar em consideração para perspectivar a volta às aulas, a volta aos encontros presenciais após pandemia. É preciso que a gente vivencie o espaço escolar. Defendo profundamente um tempo para se correr na escola, para se brincar, para se abraçar. Depois a gente vê conteúdo, depois a gente vê programa. Então tem essa questão do espaço físico. E outro ponto diz respeito ao lugar psicológico da família e da escola. O sentido e o significado do que é a casa para a criança e o que é a escola para a criança. O que é que isso significa para os pequenos, o que isso significa para as professoras, o que isso significa para as famílias. Hoje, a gente tem isso tudo muito misturado. No mesmo ambiente, eu aqui, nesse momento, eu estou na sala de minha casa, minha filha está tendo aula no quarto, meu marido está trabalhando, eu acabei de fazer almoço. As coisas acontecem todas ao mesmo tempo num só lugar. Essa delimitação deixa de existir. Os ambientes se tornam muito fluidos e essa falta de limites, essa falta de borda é adoecedora. Então, a gente tem relatos de professores, professoras, pais, mães, estudantes, e aí eu vou entrar não somente crianças de educação infantil, mas eu estou falando de estudantes de todas as etapas de ensino, relatando cansaço, um cansaço que é constitutivo desse momento que a gente está vivendo, que diz respeito a dar conta de lidar com uma rotina que não é
estabelecida como antes, de relações que não são mediadas como eram antes. Então, como nós nos posicionamos e como nós estamos diante de um outro que está numa tela. A professora não me ouve, a professora bloqueia o microfone da criança, eu bloqueio o microfone quando eu estou mediando uma sala de Google Meet. Como é isso? Que tempos são esses? É extremamente desgastante, eu digo isso por experiência como professora e por ver e por ouvir relatos de mães e de crianças de que estar diante da tela por X tempo, 10 minutos que sejam, é completamente diferente de estarmos diante de uma sala de aula por 10 minutos. Então, o tipo de investimento atencional, inclusive, modifica o quanto eu invisto em estar atento a uma tela e conseguir, a partir dessa tela, ver uma ou outra reação de quem está do outro lado. Então, tudo isso é muito desgastante. E aí a gente vai estar confluindo, além de tudo isso, mães, pais, professores, professoras, crianças, adolescentes, todos juntos nesse território, desenvolvendo trabalho remoto, aula remota, aprendizagem remota, brincadeira, muitas vezes remota. Então, o que eu queria, para fechar, não vou me estender mais, é a gente perspectivar essa marcação de formação de vínculos, essa marcação de afetos, o quanto isso se bloqueia e perde borda, perde margem, e o quanto isso nos afeta diante desse momento e que nós podemos perspectivar daqui para frente. Eu não vou me estender mais, eu só queria apontar esses 2 itens para a gente poder seguir, senão eu me empolgo. Beijo, gente. Obrigada. Silvia, obrigada. Você falando e eu pensando aqui numa coisa que me veio à mente você ontem nessa conversa que eu tive com ela, porque ela e uma coisa que o Pompeia falou da história que a Alice trouxe, eu lembro do Dona Lindu, aí ela dizendo, eu fiz sim, mas o que é que na aula ao vivo tem? Aí ela fez, mãe, na aula ao vivo eu posso levar minha mochila, pegar minha lancheira, eu posso ir lá na biblioteca, deitar e pegar um livro. E aí me veio um pouco essa coisa do espaço mesmo, né? Que não é o espaço que a gente tem aqui, né? De poder ir para a biblioteca, de deitar na almofada da biblioteca e de poder ler um livro lá. Porque eu até disse assim, mas tem um livro, tem a plataforma online. Aí ela, quase que ela diz, você não está entendendo, mãe. E aí eu deixei ela de aperrear ela com isso, porque eu entendia o que ela estava dizendo. Mas deixa eu só compartilhar, gente, um pouquinho para a gente passar para aquele segundo tópico, que seriam as proposições. A gente já viu aí um universo de aspectos que dificultam, que são desafiadores, mas vamos pensar em proposições, que possibilidades a gente tem, né? Mas eu queria compartilhar um pouco antes, então, aquilo que está vendo lá do YouTube, tá certo? Oi, diga. Ana Maria, estava escrita, né? Vai querer, Ana? Eu estava, não, mas vamos seguir, Rapidinho, tá certo? Algumas pessoas falando da preocupação com a formação de vínculo, a preocupação que muitas escolas públicas estão enfrentando, porque não tem esse recurso, né? E mesmo se a gente pensa numa possibilidade de se retomar as aulas da escola pública remotamente, aquilo que a gente falou lá no início, a questão das desigualdades sociais, que muitos não vão ter, né? E outras pessoas, como Joelma, que falou isso, né, sobre essa impossibilidade de muitos alunos de terem esse acesso remoto através do computador. Então, também se pontuou aqui a questão das aulas remotas para os bebês, isso pensando em todo esse cenário, né, que algumas pessoas já colocaram, Fernanda Mendonça pontuou, o fato de existir um desgaste emocional, a questão da inclusão digital, Diciane pontuou a questão de não abrir mão da interação com os alunos, também teve a Líria aqui,
dizendo que todas as pessoas deveriam estar assistindo. Eu acho que você é um pouquinho, né, viesada aqui pelo NINAP, você está contaminada pelo NINAP, mas a gente agradece aí que você está sempre dando força para o NINAP e para tudo que a gente tem feito. A Líria, agradeço. Uma pergunta de Eliel, e aí quem quiser responder, se Ana quiser responder, qual seria hoje o maior desafio, ensinar de forma mais adaptável ou tentar equiparar essas diretrizes com o MEC sobre como essas crianças vão vivenciar essa futura nova escola no Brasil? Acho que eu consegui contemplar, não sei se todas. Quer, Ana, tentar responder? Não sei. Acho que não, passo aí. Eu só queria falar uma coisa, então, antes de você tentar responder aí. Eu acho que tá, como a gente já conversou, né? Tá todo mundo fora da sua zona de conforto. E a escola, ela também tá. Sabe? A gente é professora, a gente tá totalmente, e a escola também. Então, assim, a escola como esse espaço físico tão importante na vida das crianças, ela, aí eu falo da particular, tá, pessoal? Tá passando por um momento muito difícil, né? Recebendo pressão de todos os lados, né? Como aquilo que Tetê falou no começo, todos aqueles avanços, Michele também comentou sobre isso, todos aqueles avanços, importância do brincar e tal. Aí agora, como é que a gente vai colocar isso através de uma tela, né? Como é que a gente chega lá e mostra para os pais que é isso que é importante agora? É olhar para as emoções, é olhar para a autonomia, para o autoconhecimento. Então, assim, é preciso muita amorosidade para todos os lados, sabe? Para as nossas crianças que estão em casa vivenciando esse momento difícil, para os professores que estão tendo que se reinventar e trabalhando como loucos, porque nós estamos trabalhando como loucos, acreditem. E as escolas também que estão tendo uma maior dificuldade, porque a gente não sabe quando é que a gente vai voltar. Então, a gente não pode dizer assim, não, tá, vamos dizer, em julho volta tudo ao normal. Que normal vai ser esse? Como é que a gente vai contemplar as horas que a gente precisa contemplar? Sabe? É tudo tão confuso. Então, assim, a gente tem que ter amorosidade nesse momento. Eu acho que para planejar esses novos passos e a maneira como a gente vai olhar para esse momento que a gente está vivendo. É isso. Deixa eu só tentar dar uma resposta para Eliel. Você lê de novo, mano, a pergunta, por favor? Leio. E só um comentário, eu acho que a palavra é essa, viu, Ana? É amorosidade mesmo. Então, todo mundo fora da sua zona de conforto e pensar com respeito e amorosidade e possíveis encaminhamentos, né? Qual seria hoje o maior desafio? Ensinar de forma mais adaptável ou tentar equiparar essas diretrizes com o MEC sobre como essas crianças vão vivenciar essa futura nova escola no Brasil? Eu entendo que não dá para a gente pensar numa equiparação nesse momento, porque primeiro a gente tem uma legislação que é de muitos anos atrás. Alguns aspectos da escola ainda, né, são muito, como a gente falou lá atrás, né, tem tantas conquistas que a gente já teve, que foi uma formiguinha, né, um trabalho imenso de várias pessoas, e agora isso ainda precisa ser repensado, né? Então, acho que não dá para equiparar agora, mas eu achava que era importante, e a gente não está tendo isso, né? A gente precisava ter um suporte, né, de um sistema muito maior, e que a gente não teve. A gente teve esse parecer do CNE que disse pode atividades não presenciais para todo mundo, e não teve mais nada. Então, eu acho que a gente, antes de pensar em qualquer equiparação, a gente precisava ter tido um suporte mínimo para agora, né? Para depois a gente poder pensar como vai ficar depois, quando retornar,
e se isso vai gerar alguma mudança, de fato, no sistema educacional no país para o futuro. Mas a gente não teve. O único documento que está norteando é esse de dizer pode atividades não presenciais para todo mundo. E aí cada escola, né, está tentando fazer da sua forma. Eu concordo com a Ana, eu acho que por mais erros, né, que a gente interprete que são erros, que são desgastes, mas a gente tem que entender que é a tentativa, mas talvez por não ter né, essa instância maior que diga, gente, ó, vamos tentar ir por esse caminho, né, tentando dar diretrizes que pudessem ser, de fato, seguidas por todo mundo. Então, a gente não teve isso. Então, a gente está aí às cegas, tentando fazer a partir das nossas experiências, a partir até dos projetos políticos pedagógicos que as escolas já têm, mas o fato é que a gente precisava dessa diretriz quando começou tudo isso, e a gente ia ao caminhar, né, e tentando orientar isso. A gente não tem nenhuma orientação de como é que vai se voltar. Então, a gente acaba sofrendo as consequências disso, e eu entendo que está todo mundo tentando o melhor, né? Apesar do cenário ser esse cenário, como muitos já reportaram aí no chat, de muito sofrimento, muito desgaste. E eu queria agora pensar naquela segunda parte, gente, da nossa proposta, de pensar as possibilidades. E aí eu queria que vocês pensassem também na possibilidade de retorno. A gente já vê, embora eu acho que aqui para Recife, aqui para a gente, eu acho que isso ainda leva um tempo. Mas eu acho que justamente pensando nisso que eu falei agora, de que a gente precisa de tempo para pensar em como as coisas vão ficar, já é importante que a gente possa pensar e vislumbrar que diretrizes, que coisas gerais, que coisas principais a gente precisa garantir nessa volta. Eu acho que uma das coisas é o que Silvia falou ali no finalzinho da fala dela. Garantir que essas crianças tenham um tempo para viver esse espaço da escola, essa relação com os colegas, com a relação com o professor, que seja uma relação muito mais subjetiva, né, de poder ocupar o espaço, correr, brincar, se jogar, ir a ler o danado do livro na biblioteca, deitado na almofada da biblioteca, e depois a gente poder ir retomando aos pouquinhos. Ontem eu tive uma reunião de pais da escola da minha filha, e já uma pergunta que um pai já antecipava era: olha, eu não sou professor, não sou nada, estou tentando fazer aqui o que eu posso, e o que eu quero saber é, depois que isso tudo acabar, vocês vão retomar isso que foi feito? Porque eu não estou sabendo se eu tenho competência, se a criança andou ou não. E como é que vai ser quando voltar? Ou quando voltar, vai partir de onde estava e vai continuar para frente? Ou vocês vão retomar? É uma outra questão, né, que se põe aí para a gente pensar. Então, vamos pensar nas possibilidades tanto do retorno, mas também possibilidades de coisas que vocês entendem que, já que a gente tem que viver esse momento, já que a gente precisa, né, estar, né, que possibilidades são essas de fazer com que essas interações aconteçam, mas que a gente tente minimizar esses aspectos que a gente pontuou aí, de desgaste, de não atenção das crianças, de priorizar a autonomia delas, priorizar elas, né, com as suas falas, com as suas posturas, enfim. Quem fala? Ana, tem duas pessoas que levantaram a mão, a Vilma Soares e a Derlene. Eu não sei se ela pontuar alguma coisa relacionada a isso. Vilma e Derlene, pronto, eu não tinha visto não. Vilma, vá lá. Se apresente.
Vilma. Derlene está aparecendo aqui, mas não está aparecendo ninguém na telinha dela aqui. Então, acho que a gente pode dar Eu continuidade. queria, então, fazer um comentário enquanto alguém vai Pronto. se Derlene voltou. colocando aí. Derlene voltou. Eu acho muito importante mesmo. Tá, vou só fazer um comentário breve. Vou só fazer um comentário, tá bom? Travou? Estão me escutando? Então, eu acho que é muito importante, né, a gente pensar de forma propositiva e a gente pensar no possível retorno, né? Eu acho que são duas coisas diferentes. A gente pode pensar do ponto de vista de proposição para agora, para as atividades remotas. Eu acho que não são questões excludentes, pelo contrário, eu acho que são duas questões importantes, né, necessárias, talvez até urgentes, mas assim, pensar o que é que a gente pode propor agora para as atividades remotas, nesse cenário que a gente está vivendo e que possivelmente, provavelmente, ainda se estende por alguns meses, né? Quando a escola voltar, provavelmente, diante da prudência, a educação infantil deve ser a última, né, etapa do ensino a voltar. A gente sabe de todas as especificidades da educação infantil e de como vai ser ainda mais complexo do ponto de vista sanitário, pensar nas questões de proteção. Se sabe que as fezes transmitem o vírus, se sabe que as crianças pequenas, elas compartilham alimento, elas compartilham dedo, né? Elas estão lá interagindo, brincando, não tem como impedir, e nem é saudável. Eu acho que a gente nem deve defender aquele cada um no seu quadrado, literalmente, né? Aquela demarcação de espaço, porque a educação infantil é isso, é a brincadeira, é o compartilhamento, é pelas experiências que se aprende. Então, do ponto de vista de protocolo sanitário, eu acho que vai ser um grande desafio, né? Até que Emanuele falou isso ontem, é algo para se pensar de fato no coletivo, entre muitos campos diferentes, a saúde, a educação, a assistência, enfim, da gente pensar de fato no coletivo e que a gente use esse tempo para pensar esse retorno, né? Então, eu acho que a gente pode pensar do ponto de vista de proposição para as atividades remotas, diante de tudo que a gente refletiu como desafio, do microfone desligado, do calar a criança, do excesso de tarefa, do estresse, da obrigatoriedade. Como pode ser diferente agora? Acho que essa é uma questão. E outra questão é como a gente pensar essa volta do ponto de vista de proposição. E aí, só um pontapé inicial para essa reflexão é algo também sobre o qual a gente já vem conversando e refletindo, da importância, isso também apareceu nos comentários, da importância de cuidar, né, de quem cuida. Obviamente, quando a gente fala da primeira infância, como esses profissionais também estão cansados, sobrecarregados, muitas vezes adoecidos, como que vão acolher bem uma criança sem estar, né, numa condição de ser cuidado, numa condição saudável para poder dar amor, para poder dar o acolhimento. Como acolher se não tem a condição psicológica desse acolhimento, né? Então, algumas iniciativas que já estão sendo feitas, eu soube ontem, numa outra live, isso sendo feito num CEMEI da Prefeitura, Tancredo Neves, que é uma excelente a gestora, Sleide, que já está fazendo grupos de escuta, que é uma coisa, e esse processo de cuidar de quem cuida é um processo de várias etapas, né? Não é um processo, então, inicialmente, tem um movimento de escuta desses profissionais, como eles estão se sentindo, como é que está, o que é mais desafiador, que estratégias podem ser pensadas, né, dentro desse cenário com os próprios, entre os pares, entre os próprios profissionais. Que atividades podem ser pensadas de autoconhecimento? Aí a gente pensa em todas as competências, né, das habilidades socioemocionais voltadas para o autocuidado. Como é que a gente pode pensar no autocuidado para esses profissionais?
E antes de voltar fisicamente para as escolas, também já escutei isso em alguns contextos, o próprio Paulo Fock vem desenvolvendo muitas reflexões sobre isso, mas assim, antes das crianças voltarem para o espaço físico da escola, os profissionais precisam voltar, né? Esse cenário, esse espaço físico precisa ser pensado para esse novo cenário pós-pandemia, né? E como é que vai ser? Como é que eles vão se sentir? Como é que vai ser a reorganização desse espaço antes dessas crianças chegarem? Então, assim, eu acho que ainda vai demorar para a gente voltar, mas não está cedo para começar a pensar sobre isso. Tem que começar a pensar sobre o retorno, sim, e já. E, na minha opinião, tem que começar a pensar no retorno a partir do cuidado aos profissionais que vão acolher essas crianças, né, de uma maneira mais ampla. Tá? Só algumas ideias aí para a gente ir refletindo. Antes a gente tinha colocado Derlene e Vilma como fala. Eu não sei, queria confirmar se elas querem falar, se eu coloco na inscrição, ou se eu posso seguir com a TT e depois com a Ana Maria. Aliás, eu não, Mana, é só para saber, para eu controlar as inscrições aqui. Nós, Michele. Nós, isso já ia dizer. Derlene, fala lá, Derlene. Pode seguir, meninas, pode seguir. Me sinto contemplada na fala de vocês. Oi, E gente. Vilma? Posso dar uma palavrinha rapidinha? É Vilma? Não, é Mirella. Ah, Mirella, tá. Fale, Mirella. Só para lembrar, porque tem gente, assim, pode ser que tenha gente que tenha que sair, eu vou estar disponibilizando o link da ata online para vocês confirmarem presença, mas não precisa ser agora. Eu vou estar deixando nos comentários, lá no YouTube também, eu já coloquei, e eu vou deixar lá na bio do Instagram. E embaixo da nossa fotinho vai ter um link, aí você clica lá e vai ter a ata de presença, reunião científica. Então, a gente vai estar deixando em todos os lugares possíveis para vocês poderem colocar lá nome, e-mail, para a gente poder confeccionar os certificados, tá bom? Era só isso. Depois de um tempo a gente fecha, né, Mirella? Isso, vai ficar até meia hora depois da reunião. Meia hora é 1 hora, né? Porque, enfim. 1 hora. Viu, gente? Deem lá um pulinho quando terminar aqui e façam já a assinatura de vocês. Agora é TT ou é Vilma? Cadê Vilma? Vilma? Vamos, TT? Vamos. Vilma chegou. Vai, Vilma. Olá, boa tarde a todos e a todas. Não está me vendo? São muitas pessoas, aí eu só consigo ver algumas, mas pode falar. E agora? Eu me vejo com o coração. Vai lá. Tá bom. Bom, gente, assim, é com muita satisfação, né, que também estou fazendo parte, e desde ontem que tenho aprendido muito, né, porque por mais experiências que nós temos, a gente sempre está aberta em aprender mais, e principalmente quando as nossas amigas, elas relatam algo que estão acontecendo com elas, né, não só em casa, como também quando estavam em sala de aula. Então, eu sou do contrato, né, da Prefeitura do Recife, e eu fiquei responsável pela o Brinca Educar, né, onde nós não tivemos, né, nenhum momento assim de formação, né, mas isso fez com que, através de nossa experiência, através de tudo que toda a bagagem que nós temos com a educação infantil, fez com que houve um planejamento que trouxesse as crianças para um mundo lúdico. Isso não quer dizer que as crianças, né, não, porque como eu trabalhei em creche, então a criança passa o dia todo na escola. Então, no horário da manhã ficava com as professoras e no horário da tarde elas ficavam comigo, mas cada dia eu ficava com uma turma. Então, a gente vê a delicadeza, o desenvolvimento dessas crianças, né, de 2, 3 aninhos, e, assim, eu fiquei preocupada o quanto foi brusco, né, para elas, esse distanciamento, esse momento em que elas estavam ali crescendo,
tendo, se desenvolvendo, com essa mudança brusca. E assim, a gente observa também, enquanto professor, o quanto alguns pais, infelizmente, por conta de trabalho, por conta de outras situações, também não dão tanta atenção às mesmas, né? Então, foi algo até que eu coloquei. O que a gente, uma coisa que vocês até colocaram ontem foi com relação a uma criança, né, não me lembro, não recordo quantos meses, e que já estava começando a falar algumas palavrinhas e de repente silenciou, né? Então a gente fica, puxa vida, nós enquanto mediadores, enquanto professores que estamos ali com elas, nós estamos ali instigando, nós estamos ali procurando ouvi-las, né, de uma forma única e diante da necessidade de cada um, porque existem aquelas crianças que são bem extrovertidas, que fazem parte de tudo, de todas as brincadeiras, mas também existem aquelas crianças que são muito tímidas e que elas estavam tendo evolução. Então, quando foi falado ontem, né, essa situação, eu fiquei assim muito preocupada, porque os pais, eles precisam saber que eles são responsáveis pelo desenvolvimento dessa criança. Nós sim, precisamos estar juntos, mas nesse momento, principalmente, tem crianças que não estão sendo ouvidas, tem crianças que vivem só, brincando sozinhas. Eu falo das menores, eu não falo de crianças que estão tendo aulas remotas, eu não estou falando de crianças que são maiores e que os pais estão juntas, eu estou falando dessas crianças que são mais dependentes da gente. Então, eu acho não, é certeza, a afetividade, ela precisa estar acima de qualquer coisa. O carinho, poxa, está dizendo que a gente tem que ter o distanciamento, sim, mas mãe e filho é diferente. Mãe e filho, o vínculo tem que ser maior. Mãe e filho, o filho, ele tem que se sentir confortável, ele tem que se sentir seguro, né? Então, esses pais, eles precisam focar mais nisso. Eu falo isso diante de uma realidade nossa, de escola pública. A gente sabe que a escola particular é diferente, né? Os pais, muitos estão em casa, estão tendo contato com seus filhos, mas tem outras, me perdoem, mas assim, eu acho que é a realidade, a gente tem que expor isso e até buscar algo que possa ajudar essas mães, né? A falar da necessidade que elas precisam ter com os seus filhos, mais próximo, dando carinho, dando atenção, porque a tendência são essas crianças realmente silenciar. E quando voltarem, como é que a gente vai fazer? Né? Vamos estar o quê? Na estaca zero. Então, assim, era algo que eu realmente queria me colocar e eu agradeço a palavra. Espero ter colaborado com alguma coisa. Muito obrigada a todas e todas. Vilma, só um minutinho antes de TT, né, TT? Falar que eu e Pompeia, a gente está participando de um comitê ITT também, e um comitê que ele tem justamente o foco nesse cuidado com a primeira infância, pensando em situações de vulnerabilidade, e uma das preocupações da gente foi justamente essa, assim, nesse sentido de pensar nesse grupo de pessoas, de famílias e de crianças que estão numa situação que, né, às vezes sem água para tomar banho, todo mundo fala de álcool gel e não tem nem água, nem sabonete. E aí a gente, junto à prefeitura, a gente, na pessoa de Rogério Moraes, a gente tem feito um trabalho para tentar elaborar materiais para serem divulgados com essas famílias, de coisas como essa que você falou, de dizer assim, converse com seu bebê, né? Orientações muito simples, né? Que não, mas que tenham por trás essa ideia de eles precisam também fortalecer esse vínculo, né? Contar histórias, cantar, né? TT, inclusive, fez um vídeo que apareceu no NETV, mostrando como construir brinquedos simples, com materiais simples.
porque a gente sabe a dificuldade que essas famílias estão vivenciando, né, que não tem nada a ver, inclusive, com as atividades remotas, porque a escola pública não está tendo atividades para os menores, mas da gente pensar, assim, nessas coisas mínimas, né, que parecem, né, mas que são extremamente importantes para as crianças nesse momento, é o brincar. Inclusive, a gente fez uns cards que mostram essas orientações, são pequenas figurinhas, inclusive tentando chamar a atenção para o papel do pai, né, da figura masculina, para poder dividir esse cuidado com a criança, para que não fique só aos cuidados da mãe, para que a mãe possa também ter esse tempo de poder pensar nela, porque a gente entende que essa vulnerabilidade que muitas dessas famílias vivenciam podem repercutir nisso que você está falando aí, né, de ter uma falta de foco para a criança, porque tem um monte de outras coisas. E meu marido perdeu o trabalho e a gente não está tendo como fazer, vai ter que sair para ir pegar o auxílio no banco, um monte de gente, entende? Então, a gente pensou em algumas dessas ações para tentar chegar a ter um acesso, né, a essas crianças, como outras pessoas estão tendo também, outras instituições de entrega de kits, de algumas coisas, a própria Secretaria Executiva da Primeira Infância do Recife tem feito entregas de livros, né, de livros. Às vezes a família pode não ter um livro. Na creche que eu faço parte aconteceu, né? Então, e materiais assim muito maravilhosos, né? Isso. Mas que o que a gente vê assim é que muitos infelizmente entregam às crianças e fica de qualquer jeito, né? Não tem aquela orientação. E a gente, enquanto na escola, a gente sabe, a gente tem o direcionamento, sabe como fazer, né? E eles acham que é apenas um material para olhar, para riscar, de manuseio, lógico que é de manuseio deles mesmo, mas que eu acho assim que tem que ter realmente a orientação, né? Mas faz parte. E eu sei que, se Deus quiser, nós vamos conseguir com esse retorno. Obrigada pela sua fala. TT? Oi. Eu anotei umas coisas para eu começar a levantar o assunto das proposições que a gente pode pensar para esse momento. E eu acho que tem que partir do lugar de que é um tempo de exceção, né? O que Michele falou, que isso não vire regra, né? Principalmente para a educação infantil. E eu acredito muito na pedagogia de emergência para os tempos de exceção. A pedagogia das zonas de guerra, e que a gente tem que pensar, que foi como Vanessa falou, que a escola não está indo para dentro da casa, né? As crianças estão em casa, né? As que estão tendo aulas remotas e as que não estão tendo aulas remotas. Eu acho que algumas coisas que eu vou falar servem para as duas realidades, mas que elas estão em casa e que o conteúdo que está sendo enviado para as famílias tem que fazer sentido em casa, né? Assim, quando pensar, eu sei que os professores e as professoras estão tendo um trabalho gigantesco de tentar adaptar todo esse material, mas que, se existir um olhar para que fazer, em vez de, por exemplo, o meu filho ele recebeu uma receita de massinha com anilina, a mesma coisa, que a mesma função da massinha de anilina, ele teria feito um biscoitinho 1, 2, 3, ou um salgadinho de queijo, e teria feito sentido para ele aquilo, né? Anilina eu tenho em casa, mas muitas pessoas não têm em casa, então aí começa a confusão no grupo de WhatsApp, começa o estresse, não tenho purpurina, não tenho anilina, não tenho cola colorida, não tenho tesoura sem ponta. Enfim, eu acredito nessa estratégia de pensar no que é possível dentro de casa, trazendo os conteúdos para essa realidade que as crianças estão em casa, e acredito em outras formas de fazer que não os encontros virtuais a partir de computador, tablet ou celular. Eu acredito na manutenção do vínculo para a educação infantil e que ela pode ser feita de muitas formas, que as educadoras podem trazer a lista ou um áudio, um podcast, alguma coisa. Eu sei que é mais uma tecnologia para aprender, mas até no próprio gravador do celular, falar diretamente com cada criança e enviar um áudio de repente. Qual é a música que a gente estava cantando? Olha, foi muito pouco tempo,
mas existiu esse tempo. Então, existia uma construção naquela sala de aula e existia um vínculo com as relações a um conteúdo também. Então, qual era a historinha que mais se contava? Qual era a música? E repetir isso, insistir nisso, e não avançar. Eu acredito que não é o momento de sair avançando no conteúdo, né? De sair indo para frente, mas de olhar com relação ao conteúdo, né? Para o que se tinha, e de cuidar muito da emoção das crianças, e que as professoras elas podem ter esse lugar também, né, de encontrar, ou em grupos menores, ou até individual, fazer uma ligação, não precisa nem ser por vídeo, uma ligação, né? Oi, Tiago, tudo bem? Aqui é tia fulaninha. Eita, tia fulaninha, mandar um coração no WhatsApp. Quantas crianças de 4, 5 anos adoram mandar carinhas, né, no WhatsApp? 1 milhão de carinhas. Então, eu acho que não é fácil, que é um desafio gigantesco, mas que a gente, enquanto educação infantil, precisa pensar em alternativas para sair da tela, porque eu entendo que a tela ela faz parte de uma demanda de mercado, uma demanda de escola enquanto produto, né? Com relação às escolas particulares. Eu pago a escola e eu preciso receber esse produto, né? O meu filho precisa desse conteúdo porque eu estou pagando, né? E aí entra nas questões de descontos, enfim, mas e não da escola enquanto um projeto educativo, né? E aí eu acho que alternativas, listas de quais são os livros adequados àquela faixa etária. Você não tem, mas eu tenho, já disponibiliza em PDF, se não tem o livro físico, e está disponível para aguentar lamúrias da mãe que não aguenta o menino, porque assim, do mesmo jeito que os professores estão sofrendo, eu acho que a escola também idealizou os pais, sabe? Os pais que vão ter essa disponibilidade para estar com os filhos, que vão ter essa disponibilidade de olhar para o seu filho. E a gente sabe da terceirização, né, que existia e que existe com relação à escola e à educação. Então, é como Ana Maria disse, Pompeia disse, é com afeto, mas eu acho que existem alternativas às telas e que a gente precisa quebrar a cabeça, usar a criatividade, né? E com relação a, por exemplo, brincadeira, não precisa ensinar a criança a brincar, mas o pai não sabe brincar, então eu posso mostrar para o pai e enviar um roteirinho, olha, a brincadeira que o seu filho mais gostava, e individualizar, sim. Eu acho muito importante individualizar as crianças, não tratar como no grupo, no coletivo o tempo todo, porque a minha experiência é que elas estão sendo sempre coletivizadas e que elas não se sentem pertencentes daquele momento, porque elas não são vistas, que é o que a Manoel falou. Mas mandar, olha, a brincadeira que o seu filho gostava era essa, você pode fazer isso, dar um roteirinho. Enfim, eu sei que não é pouco trabalho, que o que eu estou falando aqui é muito mais coisa, mas talvez seja, nesse momento, uma coisa que faça sentido na educação infantil para as crianças. Pelo menos é o que eu enxergo que faz sentido com as minhas crianças que eu estou tendo dentro de casa. Era isso. Tetê, eu vou aproveitar minha deixa, porque já acho que é minha vez, e aí eu queria também meio que bater uma bolinha contigo, com alguma das coisas que tu disse. Essa coisa do olhar individualizado, ele é possível, ele está acontecendo lá na escola. Então, eles têm encontros 3 vezes por semana, e nas outras vezes a professora tem um encontro 1 a 1 com o aluno, justamente para tratar questões mais individualizadas e tal. Não é as 1000 maravilhas que a gente possa imaginar, porque tem dias que o meu pequeno mesmo, ele diz, não quero. O meu de 6 anos, ele está assim, super tranquilo, ele realmente está super tranquilo, ele consegue interagir de uma maneira melhor. Mas o meu de 4 é assim, muito mais difícil, é muito mais desafiador. Eu acho que a gente não... a gente encarou isso no começo, aquilo que a Emanuele estava falando, no começo, como se fosse ser um momento passageiro, assim, rápido. Eu acho que as escolas achavam, assim, pô, vai ser um mesinho, depois vai ter um mês de férias, e aí pronto. Eu acho que a gente não imaginou que ia, assim, perdurar tanto, sabe? E aí eu acho que agora é hora da gente começar a rever algumas das estratégias, realmente. E pegando aquilo que Pompeia falou sobre cuidar do cuidador em relação
ao professor, quando ele voltar para a escola, ótimo, acho que a gente já deve começar a pensar nisso. Outra coisa que a gente está fazendo lá na escola é acolher os pais. Porque, assim, como Vilma, né, colocou, muitos deles não têm o traquejo, vamos dizer. Então, eles estão tendo muita dificuldade para lidar com isso. Na cabeça deles, às vezes, é só a questão do conteúdo que preocupa, sabe? Mas eu acho que é importante para a gente mostrar para eles, primeiro, acolhê-los, né, nas dificuldades. Então, assim, tentar fazer com que esse momento de atividades remotas sejam o mais flexíveis possível para a realidade de cada família, né? Porque, assim, às vezes tem uma mãe como eu, assim, que eu sou professora, então, assim, estou super animada. Às vezes não, às vezes tem uma pessoa que não tem nenhum jeito. Então, assim, acolher e tentar mostrar essa flexibilidade, né, nas atividades. E também outra coisa que eu acho interessante para colocar aqui é acolher que muitos pais estão vivendo agora, por mais difícil que esse momento seja, em termos financeiros, em termos de, né, emocionais, eles estão vivendo um momento muito bom com os filhos. E eles vão sentir uma falta disso, sabe? Quando voltar a rotina, de botar... Então, assim, essa coisa de deixar meu filho às 7 horas da manhã na escola e pegar às 5 horas da tarde, sabe? Eu acho que isso vai ser... Muitos pais já estão repensando isso, porque eles estão vivendo esse momento agora, sabe? Então, também já como proposta para já essa coisa do quando a gente voltar, acolher esses pais que vão perder. Eles vão perder uma coisa significativa, né? Quando a pandemia passar, quando a quarentena chegar ao fim, a gente puder levar nossos filhos de volta para a escola. Né? Isso é uma coisa também que vale a pena a gente começar a botar aqui no cantinho da cabeça. Deixa eu ver, acho que é isso. Sim, então, aí a gente começou a fazer lá na escola umas reuniões para acolher, e eu não sei se vocês viram aquela live que teve com Roseli Sayan no Café Filosófico. Foi muito legal. Quem não viu, vale a pena. E ela comentou sobre alguns dos pontos legais para se trabalhar com a educação infantil agora, que foi aquilo que Pompeia falou, do autocuidado. Então, como a gente colocar isso para as crianças, sabe? Da questão do autocuidado. Então, tentar pensar atividades, tentar pensar propostas para que a gente, né, trabalhe autocuidado, autoconhecimento, autonomia e aquilo que Michele falou, emoções, e que TT também falou, né? Como é que tá as emoções dessas crianças vivendo tudo isso? Então, valorizar isso, sabe? Como é que a gente mostra para os pais que a questão do conteúdo, do contar até 20, contar até 30, não é tão importante agora, né? Que a gente pode estar perdendo, como Michele falou, uma oportunidade de ouro. Como é que a gente mostra para eles? Porque a escola está sendo pressionada para colocar conteúdo, sabe? Assim, eu não sei se está todo mundo vivendo isso, mas as escolas particulares estão vivendo isso. Vivenciando isso porque elas estão vivendo um momento muito difícil de, assim, inadimplência no céu, né? E professoras tendo que trabalhar muito, se sentindo pressionada de todos os lados e nervosas, como a gente já falou sobre isso, né? Então, como é que a gente explica isso? Como é que a gente passa isso para os pais? E aí? Michele, acho que... Na verdade, tem Karine e tem Liliane para poder falar antes de mim. Vamos fazer assim, vou pedir que as meninas Karine e Liliane, e aí a gente encerra as inscrições para a gente já poder finalizar. Pompeia já botou aí no chat que ela vai precisar sair, porque ela tem uma outra live agora no Instagram do Só Sendo Pai, se eu não me engano.
que começa agora às 5 horas, então ela vai estar precisando sair. A professora Silvia, eu acho, também já teve que sair porque tinha uma outra atividade. Então, vamos lá, Karine, e depois aí eu volto a finalizar. Karine e Liliana. Então, eu achei muito interessante a fala de TT quando ela remete à questão do... Porque, assim, eu vejo muito na fala dela o se fazer presente estando ausente. Assim, a escola se fazer presente com essa criança, nessa família, nessas casas, estando, querendo ou não, distante, né? Nesse contexto novo que a gente está vivendo. E, assim, eu vejo muito que depende muito da filosofia da escola, entendeu? Do que a escola acredita como educado, o que é educação para aquela escola. Porque, particularmente, na escola que eu trabalho na escola pública, uma escola privada, perdão, na cidade do Recife, e aí essa escola ela pensa muito na singularidade, entendeu? Ela pensa no coletivo, que esse coletivo é importante, esse coletivo tem as trocas, tem a socialização, mas também dentro desse coletivo tem o singular, tem o eu de cada um e tem as especificidades. Então, assim, quando a gente está elaborando a proposta, eu acho primordial a gente pensar que nem toda família tem o mesmo contexto, tem a mesma realidade. Então, quando a gente vai pensar na atividade, por exemplo, vamos supor, uma tinta caseira. Se não tem anilina, usa gelatina em pó, que é mais fácil de encontrar. Usa um suco em pó, que é mais fácil de encontrar. Então, assim, eu acho que é fundamental, quando a gente faz uma proposta, de qualquer vivência que seja, a gente adaptar ao que é possível de encontrar naquela realidade daquela casa, daquela família, porque nem sempre vai ter professores na casa daquela família, nem sempre vai ter pessoas que tenham certos materiais com mais facilidade. E um outro ponto também que eu acho muito, muito interessante é a questão de essa troca criança-família. A gente deixar um pouco de lado essa questão de que tanto se fala de currículo, de conteúdo, mas a gente vê que propostas como brincadeiras que estão dentro do currículo, dos PCNs, enfim, o brincar, o interagir, por que não? A criança não fala lá para o pai, não socializa para o pai uma brincadeira que ela gostava, como foi dito lá na escola, que a gente brincava com as crianças lá na escola, ela mostrar para o pai dela como é que é, ou então vice-versa. Uma brincadeira que o pai brincava quando era criança, a mãe brincava, ou enfim, quem mora com a criança brincava, por que não mostrar para a criança como é que é e os dois brincarem juntos? Tipo, fazer essa troca, entendeu? Não só a criança dar, mas também essa troca do adulto também poder trocar com a criança o que ele já viveu, o que ele tem para dar, entendeu? E nisso a escola sempre como um papel de mediação e de, tipo, oferecer. Olha, as estratégias que a gente tem são essas. Os materiais que a gente tem disponíveis, as opções são esses. O que vai ser melhor para você naquele momento é você que vai dizer. Entendeu? Eu acho que isso é muito legal. Colocar as possibilidades para a família, as hipóteses para a família e, olha, está aqui disponível para você. O que você quer fazer, os materiais possíveis e tal. E aí você vê, se você quiser fazer essa proposta nesse dia, você faz. Se não, você faz no outro dia. Mas, assim, não ter, eu acho que quando você coloca a questão de rigidez, tem que ser aquilo, daquele jeito, dessa forma, eu acho que fica muito complicado. Eu acho que quando a pessoa torna o planejamento mais flexível, coloca atividades dinâmicas, de brincar, de viver, de fazer receita, de escutar uma música, ouvir um som de instrumental, acho que quando você vai por esse caminho de troca e de leveza, a coisa vai fluindo, sabe? É mais nesse sentido mesmo, que eu quis colocar, achei muito legal quando ela fala dessa questão de ver a realidade da família e também de tornar as coisas possíveis de acontecer. Não é assim, parece difícil, minha gente, mas às vezes é uma coisa tão simples, é um brincar de morto-vivo, pega se esconder de alguma forma, de se esconder dentro de casa, tá entendendo? Eu acho que a gente tem que abrir para as possibilidades. Às vezes a coisa é tão simples e às vezes a gente vai por um caminho mais difícil, sabe? É isso, acredito muito nisso. Verdade, que bom. Obrigada, Karine, pela tua contribuição. É importante, né, a gente ouvir essas experiências aí e de ver o que é que de fato pode funcionar, né? E é isso que você falou, às vezes os pais não têm
essa ideia de que é tão simples assim, né? Promover o desenvolvimento, e ficam achando que o desenvolvimento é entender que 2 mais 2 é 4, entender que as cores são azul, amarelo, vermelho, laranja, né? Agora eu acho que tem quem é Liliane, né? Isso, para a gente poder fazer o fechamento. Liliane. Tu tem que ligar teu microfone, Liliane. Boa tarde, tudo bem? Emanuele, que prazer estar encontrando você nesse espaço. Nos encontramos em outros espaços, mas eu estou aqui para dizer que bom que a gente está discutindo algo que é fundamental, que é o bem-estar da criança. A gente está colocando a criança como centro de todas as nossas discussões. Eu sou pedagoga, sou psicóloga escolar, vivo nesse ambiente escolar. Eu acho que a gente precisa trocar um pouquinho, como a gente ainda fala de vocês, eu acho que a flexibilidade é uma palavra que a gente não pode deixar de estar pensando sobre ela. Nessa leveza, a gente tem alguns exemplos legais de trocas, porque no início dessa pandemia, dessa nova, porque não existe receita, né? Eu sou psicóloga e a gente não tem receita, não tem o que é bom para mim, para minha família, não pode ser bom, porque a gente tem rotinas diferentes. Mas eu acho que o olhar tem que ser em relação a isso. O primeiro olhar que a gente teve muito cuidado, eu trabalho com crianças de primeira infância, foi em fazer um vídeo para os pais, orientar esses pais para esses momentos síncronos, para dizer que era um momento onde a criança não podia perder a espontaneidade, porque a gente sabe que o uso de tela nessa faixa etária não é indicado, mas é o que a gente tem para chegar às famílias. Eu acho que isso precisa ser bem visto em relação a isso. É essa ferramenta que a gente tem para chegar até as famílias. Então, a gente fez um vídeo falando sobre esse momento, que eles ficassem leves, se a criança não quiser participar, que deixassem elas livres, e que depois, em outro dia ou em outro momento, resgatasse o que foi vivenciado ali entre elas. Olha, a professora chegou, você viu fulano, você viu... Então, a gente teve esse cuidado de preparar essa família para os nossos encontros, pedir permissão de chegar à casa delas, e o momento também que a gente reservou, em toda sexta-feira eu paro e digo assim, é um momento de escuta para essas famílias. Aí é quando as famílias estão dizendo, Lili, foi bem legal. Eu cuido muito dessa família, porque é dessa família que vai ser o cuidador, é a pessoa que vai ser o elo entre a escola e essa criança. Eu acho que é importante a gente não deixar de pensar nisso. Então, essas dúvidas, a gente preparou um questionário de como é que estavam sendo essas aulas, o que eles achavam, se eles tinham alguma sugestão, se eles tinham... Então, a gente está fazendo com que essas mediações, essas aulas que cheguem mais leves, sejam mais flexíveis, colocando o professor de música, que eu acho que é uma referência, uma aula, a gente nem diz aula, porque a gente sabe que nesses momentos a gente está pouco procurando saber conteúdo programático. Eu acho que a nossa maior preocupação nesse momento é a manutenção de afeto mesmo. Né? Eu acho que uma coisa, uma colega falou antes, é preparar-se para esses encontros, mas as famílias que estão conosco conhecem o nosso projeto pedagógico. Eu acho que é importante a gente partilhar isso antes. Olha, o nosso projeto pedagógico, acho que agora, orientar essas famílias, porque é como todo mundo está dizendo, a cobrança é muito grande, tem tudo, gente, é tudo isso acontecendo. Mas tem dois fatores que são importantes. Cuidar de quem cuida, que são essas famílias, e dar voz de escuta a esses professores que estão super... Né? É muita coisa, você tem que estar sorrindo numa câmara, você tem que preparar a aula, você tem que dizer... E aí eu paro toda semana e pergunto a esse professor, tudo bem? Como é que você está? Está sentindo alguma dificuldade? Porque, gente, se não der certo, tudo bem, porque é tudo novo para todo mundo. Às vezes é uma conexão que cai no momento, então a gente tem um cuidado de sempre o professor estar, mas uma outra pessoa, um outro adulto que também nesse momento esteja junto, que se acontecer alguma coisa com ele, conexão desse professor, a gente também consiga dizer, aconteceu. Eu acho que a gente também tem que se mostrar, dizer, acontece com a gente também. Por mais que a gente se organize, por mais que a gente se planeje,
mas a gente está trabalhando com algo que nós não dominamos e estamos aprendendo junto com vocês. Eu acho que a verdade tem que estar muito bem colocada diante desse espaço, né? Porque quando a gente coloca a verdade, a gente tem eu digo assim, eu acho que a conversa fica mais limpa. Eu gosto muito disso, do projeto pedagógico, a gente acreditar que essas crianças precisam estar passando por isso, precisam do cuidado dessa família, cuidar do professor, mas, acima de tudo, a gente não pode perder que o nosso maior bem é a criança. Eu acho que era isso. Que bom que eu estou fazendo parte de todas essas discussões. Estou muito feliz. Que bom, Liliane. Foi muito bom lhe ouvir, viu? E ouvir essa ideia, né? A gente tem alguns ícones aí para a gente cuidar, né? A gente tem que cuidar dessa família, a gente tem que cuidar dessa criança, a gente tem que cuidar desses profissionais da educação. Que uma coisa que me passou aqui a gente falou de tantas coisas importantes e a gente tem que pensar ainda, minha gente, que tem um vírus por aí, viu? Que né? Para além de tudo isso, tem um vírus, né, super complicado que está aí também, né? E que cada vez está chegando mais perto da gente. Pois né? Pois é. Então, eu queria agradecer, minha gente, a todo mundo. Aqui a gente não consegue ver a dimensão que a nossa reunião teve. Eu queria deixar como provocação para vocês uma pergunta, né, que a gente pudesse registrar isso de alguma forma para o NINAP, para quem sabe a gente poder pensar num outro momento, até de uma outra reunião científica da gente, que a gente pudesse pensar com um pouquinho mais de calma, até de disponibilizar algum texto, algo que a gente pudesse pensar em que ações de acolhimento, né, a escola precisaria ter para com a família nesse momento talvez de retorno, né? Vamos pensar, vamos aproveitar esse tempo que a gente tem para pensar nesse momento, e aí eu chamo a atenção para um momento de retorno, não só das escolas particulares, mas das escolas públicas também, que passaram esse tempo todo sem ter nenhum contato com as crianças, né? Os professores também. E como é que vai voltar isso? Né? Como é que vai ser esse retorno? Aí 3 meses, sei lá quantos meses vão ficar, minha gente, mas como é que a gente vai pensar esse retorno para essas famílias, para essas crianças? E aí vamos pensar que ações de acolhimento a gente poderia pensar, né? E que ações de acolhimento para esses professores, para a escola, como é que a escola poderia se organizar para pensar esse retorno? E aí, quem sabe, a gente organiza juntos aí um novo encontro, de repente permeado por alguma leitura. Eu queria agradecer muito a todos que participaram, a todas e a todos. Eu vi que teve gente de São Paulo, muitas pessoas que já seguem o NINAP, que já participaram de alguma atividade com a gente. Pompeia já começou lá a live, no Só Sendo Pai, tá certo? A gente vai ter outras atividades durante a semana, dá uma olhada lá no nosso perfil. Vamos ter atividades falando sobre... além da que Pompeia falou na sexta-feira, a gente vai ter falando sobre microcefalia, a gente vai ter falando sobre desenvolvimento atípico, ou seja, crianças com alguma dificuldade, TEA, síndrome de Down, como é que estão essas crianças também, essas atividades para elas. Então, dá uma olhada lá no perfil do Insta da gente para ver a programação, se inscrevam, a gente vai estar esperando por todo mundo, tá certo? Agradecer a equipe do NINAP, especialmente nas pessoas de Michele, Mirella, Carol, mas a todo mundo que tem ajudado, TT, Ana, Vanessa, não sei quem está mais, Marina, Gabi, né, que a gente sabe que a gente é uma equipe que, trabalhando junto, a gente vai longe, consegue organizar todas essas atividades para a gente discutir, se nutrir de informação, de conteúdo, de propostas, de ideias, com a experiência uma da outra. Tá certo, gente? Obrigada. Gente, junto com... Desculpa interromper, Manoel, mas só junto com a sua proposta,
estão pedindo para colocar também a proposta que a Ana Maria deixou aqui para a gente, que é de como passar para os pais que aprender a contar os números agora, nesse momento, não é o mais interessante. Então, talvez a gente pudesse pensar em estratégias juntos para poder trazer isso como uma proposta de discussão. Acho que talvez o NINAP seja, o Instagram do NINAP talvez possa receber via direct, não por comentários, mas via direct lá, as propostas que vocês tiverem, vai ser muito bem-vindas, até mesmo porque a gente está nessa possibilidade de formatar algo mais no final dessa sexta semana, desse evento. É isso, só para... eu quero dar um recado também, pegando o link da fala de Michele, só para fechar essa questão as inscrições continuam abertas lá no Instagram do NINAP. Embaixo da foto do NINAP a gente tem um link, que lá temos todos os links do NINAP, tanto das inscrições quanto das atas. Eu acho que está dando retorno. Deixa eu colocar aqui o fone. Então, era um microfone aberto. Obrigada. Todas as atas, então, assim, quem tiver qualquer dificuldade pode enviar um e-mail, ninapufrpe@gmail.com, ou falar comigo lá no direct do NINAP, e eu posso estar respondendo as dúvidas e questões e recebendo as propostas, como o Michele falou, lá. E amanhã a gente vai ter, do NINAP, vamos ter 2 lives, tanto às 3 horas, com a professora Pompeia, e tanto às 4 horas, comigo, a professora Pompeia, e 2 mães convidadas mães de crianças com a síndrome congênita dos Zika-vírus. Então, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso lá. Então, as inscrições continuam abertas e as atas estão abertas também, para quem não conseguiu confirmar a participação ontem, que eu vi que muita gente estava com dificuldade, e a ata de agora, né, dessa reunião. Aí vai estar aberta mais ou menos 1 hora e depois a gente fecha. É isso. Vou aproveitar e dizer que amanhã também eu vou estar lá no Só Sendo Pai. Hoje Pompe está lá falando um pouco, amanhã eu vou também estar. E à noite, a partir das 19 horas, no ETT. Eu, TT, Pompeia e Luciana, a gente vai estar no canal, no perfil do Insta de Tia Lu, falando também um pouco sobre primeira infância, e aí a cada 15 minutinhos vai entrar uma de nós falando um pouco. Eu vou postar lá no Insta do NINAP também, essas 2 lives, para quem quiser acompanhar. Obrigada. Deixa eu só falar que quinta de manhã, 10h30 da manhã, tem um webinar sobre a importância das relações afetivas no início da vida, que o NINAP faz parte com... Na quinta, né? Na quinta-feira de manhã, e as inscrições estão sendo realizadas. Tem um link na minha biografia, e acho que vai ser bem bonito. Pronto. Lembrar o nosso, Mana, também quinta-feira, às 10 horas, falando sobre desenvolvimento atípico, né? E como a Mana falou, vai ser massa. Eu ia falar isso agorinha. Eu falei das programações de amanhã, mas continuamos tendo na quinta e na sexta, né? Então, lá no @NINAP, o FRPE, a gente tem todas as programações que estão sendo realizadas diretamente pelo NINAP. Temos as parcerias também, que o NINAP também está incluso. Então, assim, vocês podem estar visitando o Instagram do NINAP, e eu posso estar colocando os links das lives e webinários e inscrições lá no NINAP, porque aí as pessoas têm mais facilidade para acessar, né? E vai ficar disponível essa reunião, né? Isso, vai ficar disponível no YouTube. E as de amanhã também, tudo no YouTube. Obrigada, pessoal. Eita, Mana, era só para agradecer. Mana, e pra gente terminar de forma afetiva, hoje é aniversário de Mirella. Que tal a gente cantar parabéns virtual pra ela? É verdade! Vamos lá, minha gente! Parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Viva Mirella! Viva! Parabéns, Parabéns, Mi. Parabéns, Obrigada Mi. por tudo.
Muito obrigada. Obrigada para quem ficou com a gente até agora, gente. Um abraço grande. A gente se pessoal. encontra. Força e tranquilidade. Tchau, valeu. Fique em casa. É verdade.